Entre picuinhas e implicância, o reino avança. Não é interessante? Uau, o que tem de confusão, o que tem de fofoca, o que tem de bagunça, divisão, treta, tudo quanto é coisa que não deve. No ambiente religioso é coisa que até Deus duvida. Você quer entender mais do assunto? Vê que apesar disso, o reino de Deus e a missão do reino é vitoriosa, então esteja sintonizado com a gente. Escute essa mensagem, não se esqueça, multiplique para os amigos, inscreva-se no canal, ative o sininho e seja você também um parceiro da IBNU, uma comunidade saudável para um mundo melhor. Agora chegou o momento de dar atenção ao que a palavra divina tem a nos dizer neste dia. E hoje nós vamos pensar e refletir sobre um tema que certamente vai nos ajudar, eu espero, na nossa caminhada de fé. O nosso tema de reflexão será: entre picuinhas e implicância, o reino avança. Sim, é isso mesmo, a gente está vendo a proposta do reino de Deus que floresce e desponta no Evangelho e vai crescer na história da igreja primitiva quando o reino de Deus avança e essa igreja cresce na missão dada pelo Senhor depois da ressurreição, na ocasião da ascensão, com a verdade de reinar para sempre no grande triunfo do Senhor nosso Deus. Deus abençoe a sua vida, abençoe o seu coração. Amém.